Sejam bem-vindos ao workshop da educação da cidade de Pão de Açúcar, Alagoas. Educação, ação, transformação. Até onde queremos chegar? Resiliência é esse lugar. Nunca se falou tanto em resiliência. Ser resiliente é ser forte, apesar da tempestade. É ter a mente flexível, o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Isso faz sentido para você? Resiliência é a competência que nos leva à excelência. Escolas fechadas, alunos em casa, professores, famílias tiveram que lidar com o estresse do momento. Mudamos toda a rotina diária. Reflita um pouco comigo. Tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo e nós reclamamos, procuramos culpados. Pense mais um pouco. Não seria melhor procurar algo positivo, um aprendizado, uma oportunidade? Veja o lado bom de todo esse processo. Para refletir sobre isso, teremos conosco a psicóloga Emily Tásia, a nutricionista Lara Andrade Mendes Costa e a professora Sueleide Duarte. E para dar oficialmente boas-vindas, convidamos a secretária municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Adriana Souza, e na sequência o prefeito do município de Pão de Açúcar, Jorge Silva Dantas. Olá, sou Adriana Souza, secretária municipal de Educação de Pão de Açúcar, e juntamente com toda a equipe da secretaria, gostaríamos de desejar a todos um excelente início do segundo semestre do ano letivo 2021, ainda em formato remoto, mas com muitas expectativas de um retorno de forma segura para a fase presencial. Pão de Açúcar vacinou 9.000 pessoas, o que já garante uma imunização considerável da população. Claro, depois da segunda dose. Nossas escolas estão passando por adequações estruturais e os nossos diretores estão fazendo o dever de casa e seguindo os protocolos sanitários. Nosso compromisso é retornar com segurança para todos, mas até que isso aconteça, pedimos a vocês, pais, mães ou responsáveis, que continuem nos ajudando. Agradecemos muito a parceria desses meses, quase 1 ano e meio. Sabemos que não é fácil, mas falta pouquinho agora. Permaneçam vigilantes e mantendo a rotina de estudos. Aos estudantes, queremos lembrar que a educação transforma realidades. Não seríamos nada se não fosse a educação que tivemos. Não desanimem, acreditem na educação. Aos nossos profissionais de educação, eu queria deixar a mensagem de Paulo Freire, que fala sobre esperançar. É preciso ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, é ir atrás, é não desanimar, é levar adiante, é ir junto com outros para fazer de outro jeito. Continuamos aqui na certeza de que, em pouco tempo, essa fase será história de dor, sofrimento, mas de muito aprendizado e principalmente fé. Albert Einstein diz que há uma força mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica, a vontade. Que tenhamos ainda mais vontade de lutar para construir uma educação de qualidade. Que Deus nos abençoe e proteja sempre. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui para conversar com a população de Pão de Açúcar e destacar principalmente a prioridade que nós temos dado às questões ligadas à educação. A semana passada nós tivemos a oportunidade de acenar já com reconhecimento ao pessoal da Secretaria Municipal de Educação, ao concedermos simultaneamente o realinhamento da tabela salarial de todos os servidores e também de adiantar metade do 13º para que esses servidores pudessem brincar São João e São Pedro com dinheiro no bolso. Quero dizer também que para a gente sempre será prioridade. Por exemplo, nesse momento nós já estamos fazendo a reforma em 3 unidades municipais de ensino. Nós estamos reformando a Escola Ministro Augusto de Freitas Machado, na Lagoa de Pedra, estamos reformando também a Unidade Municipal de Ensino Pé da Serra, e a da Rua Nova, Nós estamos também reformando a escola da Rua Nova para que no recomeço, na retomada das aulas, que se Deus quiser vai acontecer agora no começo de agosto, aliás, as aulas normais, à distância, começam essa semana. Relação família-escola.
uma parceria importante no processo de ensino e aprendizagem. Abordar o tema família, escola, processo de ensino e aprendizagem sempre é muito desafiador e mais desafiador está sendo neste tempo de pandemia. Nosso workshop foi pensado também em atender você, pai, mãe, responsável pelos nossos alunos. Um dos pontos positivos dessa pandemia está sendo o fortalecimento de vínculo entre família e escola, pais e alunos. Sabemos quanto é importante a família na rotina de uma criança. Neste momento, ouviremos a psicóloga Emily Tásia, que abordará para nós o tema O papel da família neste cenário pandêmico. Seja bem-vinda, Emily! Olá, o meu nome é Emily Tásia, eu sou psicóloga especialista em neuroeducação e trabalho no município de Pão de Açúcar, no CAEE, que é o Centro de Atendimento Educacional Especializado. Hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o papel da família no processo educacional das crianças e adolescentes nesse período de pandemia. Estamos vivendo um momento diferente, que exige de nós novas formas de nos relacionar, de produzir, de aprender e de ensinar. Como fomos pegos de surpresa pela pandemia, não tivemos tanto tempo para nos preparar com antecedência. E assim, tanto a escola quanto a família precisaram desenvolver e reinventar novas formas e metodologias para garantir uma educação de qualidade para os seus filhos. São muitos os aspectos novos na educação que a pandemia trouxe, como as aulas online, material impresso, novas ansiedades e preocupações. Se nós sentimos isso dessa forma, as crianças e os adolescentes também podem sentir ainda mais. É pensando nisso que eu vou apontar algumas sugestões para as famílias dos estudantes. Primeiro, fiscalizem, observem se os seus filhos estão cumprindo as atividades, participando das aulas, entregando as tarefas dentro do prazo estipulado. Não se espera que vocês exerçam a função de professores, mas sim que continuem como já era feito antes da pandemia, acompanhando os seus filhos nas realizações das tarefas, ajudando-os com as atividades e garantindo a participação deles nas aulas. Segundo, entrar em contato com a escola para tirar dúvidas sobre a realização das tarefas e o horário das aulas, ou seja, estar em constante comunicação com a escola do seu filho e buscar orientações sempre que for necessário. E o terceiro e último ponto, sejam parceiros da escola dos seus filhos. As crianças e adolescentes sentem-se mais confiantes e participativos do processo educacional quando sabem que a família e a escola caminham na mesma direção. Então, estamos vivendo um momento que exige de nós novas formas de aprender e ensinar. E nós podemos e devemos sempre fazer o nosso melhor, observando e ajudando os nossos filhos a acompanhar as aulas, em contato constante e sempre em parceria com a escola. Espero ter ajudado para que juntos nós possamos construir uma educação de qualidade para as crianças e adolescentes do município de Pão de Açúcar. Com o fechamento das escolas, devido à pandemia da Covid-19, profissionais da educação se viram desafiados a encontrar novas metodologias para o ensino e aprendizagem de crianças e jovens e adultos. Confira o que nosso aluno Thomas Gabriel tem a nos dizer. Olá, meus amiguinhos, me chamo Thomas Gabriel, sou aluno da Rede Pública de Ensino de Pão de Açúcar. Venho convidá-los para o retorno das aulas que acontecerá nesta quarta-feira, dia 7 de julho, ainda na modalidade de ensino remoto. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os nossos professores que estiveram conosco durante esse primeiro semestre. De transmitir experiências, souberam nos apoiar em nossas dificuldades. Muito obrigado, professores, por sempre acreditar em nós e nunca desistir do nosso futuro. A educação do município de Pão de Açúcar não para. A Portables é a empresa responsável pelo diário de classe do nosso município. Ouviremos agora o pronunciamento do diretor de operações da Portables, William Ferro Pavan. Olá a todos vocês, profissionais da educação do município de Pão de Açúcar. Eu me chamo William Pavan e sou o diretor de operações da Portables Tecnologia. Mas o que é a Portables? Nós somos uma empresa de tecnologia e impacto social. Nós acreditamos aqui na Portables que, por meio da política pública de educação, nós podemos transformar o nosso país.
Nós sabemos também que essa transformação ela passa principalmente pelas mãos de vocês. Isso mesmo, de vocês, professores, pedagogos, coordenadores pedagógicos, diretores, secretários escolares, secretárias de educação, todos vocês, profissionais da educação. E é por isso que nós estamos muito felizes hoje aqui na Portábilis pelo início dessa parceria entre Portábilis e o município de Pão de Açúcar, para que juntos nós possamos levar cada vez mais qualidade para a educação pública e principalmente para que ela seja equitativa, para que ela seja para todos. E eu tenho certeza e fico muito feliz em saber que as nossas soluções aqui na Portábilis, o e-educar, o e-diário, todas as nossas soluções vão poder ajudar muito o município nessa jornada, para que possamos juntos alcançar esse mesmo objetivo. Contem com a Portábilis no que vocês precisarem. Até mais, pessoal! Não importa o cenário, todos nós somos importantes. A minha falta faz falta. Quem abordará esse tema será a nutricionista Lara Andrade Mendes Costa. Seja bem-vinda, Lara! A importância do pessoal de apoio na escola é necessária para promover o bem-estar e as condições indispensáveis para a ocorrência do processo de ensino-aprendizagem. Através do seu papel fundamental no suporte e na promoção do ambiente receptivo, com condições de uso, pois todos os dias adentramos no espaço escolar e nos deparamos com um ambiente higienizado, organizado, pronto para sediar as atividades pedagógicas. As salas exibem carteiras distribuídas, pátio limpo e espaçoso, laboratórios com equipamentos organizados, banheiros higienizados e de longe já podemos sentir o cheirinho da merenda sendo preparada. Todo esse processo só se concretiza com a colaboração de todos. Então, trouxe essa reflexão a fim de abordar a importância de toda a equipe escolar como alicerce para suporte e preparo de todo o ambiente onde acontecerá a magia do aprender. Portanto, enquanto parte da Secretaria de Educação, eu deixo a seguinte frase: meus queridos e minhas queridas, sua falta nos faz falta. De repente, luz, câmera, educação, ação, transformação. Tivemos que nos reinventar, comunicar-nos de maneira diferente com o nosso alunado. Estamos vivendo momentos únicos e a preocupação com a aprendizagem é um desafio diário. A parceria entre diretor, escola, coordenadores pedagógicos e professores são essenciais no processo ensino-aprendizagem. Quem irá abordar essa parceria será a professora Sueleide Duarte. Seja bem-vinda sempre, querida. Olá, espero que todos estejam bem. Sou a professora Sueleide Duarte. É um prazer, mais uma vez, poder participar de um momento que promove a reflexão sobre questões que envolvem a oferta de ensino, o andamento de nossas escolas, a promoção da educação, pensar em nossas crianças, jovens, adultos, idosos. É um prazer contribuir, é um prazer, já agradeço a confiança depositada em conversar um pouco sobre um tema tão importante e que sempre a gente precisa estar comentando, refletindo, analisando, retomando o curso das atribuições e da ação de cada gestor e de cada coordenador. Um excelente momento para que a gente reflita sobre o papel do gestor, o papel do coordenador, o que é de um, o que é do outro e o que é de todos. Isso é muito importante, essa perspectiva do fazer cotidiano é muito importante que estejamos sempre refletindo. Então, nesse momento eu gostaria de pedir licença a todos vocês para tratar sobre esse tema a partir de vivências, a partir de uma estrada percorrida com bastante dedicação, com estudos, a partir do direito que a comunidade a qual eu servi e sirvo me deu, que foi de exercer a docência em todas as etapas da educação básica, assumir a coordenação pedagógica em todas as etapas da educação básica, em escolas de vários níveis,
estar como diretora escolar, gestora escolar de uma escola de formação de professores, né, a qual eu tenho muito orgulho de ter feito parte daquela equipe, de ter a experiência de ser técnica regional que trabalhava com a formação de coordenadores pedagógicos na rede estadual, e hoje está como gerente de articulação institucional, fortalecendo na SEDUC esse regime de colaboração tão importante junto aos nossos municípios e à rede estadual. Então, em nome dessa vivência e da relação que venho estabelecendo em estudar e fazer o confronto com a realidade, perpassando pela pedagogia, pela inspeção escolar, pela especialização em metodologia de ensino, pela especialização em formação para a docência e pela especialização em avaliação e estatística. Então, eu peço licença para conversar com vocês sobre o papel do gestor e o papel do coordenador a partir dessa vivência e a partir do que a gente vem acumulando ao longo desses anos de dedicação à educação. Então, eu gostaria de conversar com vocês, porque eu sei que sempre existem alguns professores, alguns profissionais da educação, que quando percebem na pauta do momento formativo, da formação, o tema lá, papel do coordenador pedagógico, papel do gestor escolar, alguns dizem assim, de novo? Nossa, mas a gente conversa tanto sobre esse papel, a gente já estudou sobre esses papéis, existem documentos organizativos de várias redes, de várias sistemáticas de educação, que traz de forma organizada, pautada, quais as atribuições de cada uma dessas funções no desenvolvimento, principalmente do papel social da escola. É bem verdade que a gente tem, de fato, essa documentação, a gente tem conhecimento, a gente fala sobre ela, mas é muito importante continuar conversando, principalmente nesse momento em que fatores externos trouxeram outras atribuições a essas duas importantes funções da escola. Trouxeram um repensar, um direcionamento diferente ao que se propõe cada uma dessas funções nesse momento tão difícil de pandemia. Por isso que é preciso conversar sempre. Porque sempre pensar os nossos papéis está no planejamento dos professores, nos nossos planejamentos, nas formações, porque as atribuições elas continuam definidas. Mas a gente percebe que culturalmente o trabalho do gestor é percebido ainda por algumas pessoas como apenas aquele profissional que responde pelo funcionamento da escola de maneira logística. Melhor falando, o diretor é aquele que garante que a escola está aberta na hora certa, que os professores estão lotados em suas turmas e em seus componentes curriculares, que garante a lotação e o trabalho do auxiliar de serviços gerais, da merendeira, da secretária escolar, do agente administrativo, é aquela pessoa que toma conta e mantém o funcionamento da escola em dias, garantindo a oferta do ensino. Então, o diretor é para isso, é para garantir que a escola esteja funcionando e responder pela instituição escolar. Então, ainda temos essa concepção de que diretor escolar, veja que eu estou falando diretor, porque o gestor é algo mais abrangente, é algo que atende a mais searas. Então, muitas pessoas entendem, esse é o papel do gestor, é manter a escola funcionando. É bem verdade que, de fato, isso permeia a sua função, né? Isso realmente é inerente à responsabilidade do gestor escolar. Mas e o coordenador pedagógico? O que é que vem à mente quando a gente pensa assim, ao que atribuímos de visão macro sobre o coordenador pedagógico? Aí a gente pensa logo, o cuidado com o trabalho do professor. É o coordenador pedagógico que planeja com o professor, que orienta a prática do professor, que cuida para que o professor seja atendido, que cuida para que o professor cumpra o PPP da escola, os propósitos da escola. É bem verdade que isso também está inerente à função do coordenador. Então, as atribuições, elas não mudaram no sentido de que
que por conta de uma concepção de gestão democrática, aí as atribuições não têm mais responsáveis, todo mundo faz tudo. Não, tem responsáveis, as atribuições têm. Eu costumo dizer que as ações elas precisam não se tornarem passarinho de dois donos, porque passarinho de dois donos um dia morre de fome. Porque na confiança de que um dono colocou a comida, o outro também tem, e quando a gente vai olhar, ninguém colocou a comida do passarinho e ele acaba morrendo. Então, há uma necessidade sim de que os responsáveis sejam elencados em atribuições e que identifiquem suas funções. Isso não mudou. Né? Algumas concepções de que a gestão democrática alterou isso é apenas falta refletir um pouco que a alteração não passeou por aí, não permeou por aí. Então, e a gente pensa, o que é inerente então aos dois? Aí de primeiro algumas pessoas, é inerente aos dois o resultado do trabalho com o aluno. Então a gente tem ainda a concepção, algumas pessoas, de que diretor é para a escola estar aberta, funcionando com tudo que lhe convém, coordenador é para cuidar do trabalho do professor e os dois juntos cuidam das situações que envolvem os alunos. Então assim, parece que de uma maneira geral a gente percebe ou a gente ainda entende o papel de cada ator nessa concepção. Porém, a gente ainda precisa internalizar algo muito importante, que é a inversão dos valores em alguns aspectos relacionado a algumas posturas. Quando a gente pensa em instituição, escola, organização, os atores envolvidos para que aquela escola oferte o melhor serviço à comunidade a qual ela serve, a gente ainda tem uma concepção, digamos que equivocada, de que o coordenador pedagógico está para o gestor, o professor está para o coordenador pedagógico e os alunos estão para atender o professor. Quando, na verdade, é preciso refletir a inversão desses valores. Quando eu me responsabilizo, eu aceito a condição de gestor escolar, eu preciso entender que eu estou para toda a comunidade a qual irei trabalhar, com a qual irei desenvolver um trabalho. Eu estou para o meu coordenador pedagógico, que está para mim. Eu estou para o meu articulador de ensino, que também está para mim. Eu e o meu articulador, eu e o meu coordenador, nós estamos para o professor. Então, o professor não está para o coordenador e para o gestor. O professor está para o aluno. Então, nós, professores, coordenadores, gestores, articuladores de ensino, nós estamos para o aluno. E o aluno é o centro de toda a nossa existência, é a espinha dorsal de nossas propostas e é o protagonista de nossas metas. Então, essa escuta ativa, essa escuta que garante que todos os envolvidos estejam presentes nas decisões, é a base de que os papéis sejam desenvolvidos da melhor forma, é a base de que a democracia na escola de fato aconteça e é a base para que o resultado seja o mais positivo possível. Como gestora, eu preciso ouvir o meu coordenador, entender como ele pensa, o que ele propõe, para que eu possa apoiá-lo. Como coordenadora pedagógica, eu preciso entender a função do meu gestor, o alcance da função dele, a importância dele apoiando para que as ações necessárias para o melhor rendimento do ensino-aprendizagem da escola possam ser efetivadas. Então, o início de tudo, de entender o papel de cada função, de perceber o que é meu, o que é dele, o que é nosso, é escutar, é conhecer a função do outro, é se propor a entender o objetivo, a meta, a ideia e principalmente entender os perfis profissionais que envolvem todos que estão na minha escola. A gente precisa perceber que dentro da mesma função, a gente tem profissionais que agem com posturas totalmente diferentes e que se complementam e que a gente precisa entender que há uma evolução necessária para que a exclusividade de perfil possa ter mais diversidade na forma de trabalhar.
Por exemplo, nós temos coordenadores pedagógicos que são assim, a gente brinca muito, são muito proativos, eles estão o tempo todo com o professor, eles não param, eles ficam o tempo todo circulando na escola e vê quem está precisando de alguma coisa e ajuda, e vai na sala e pergunta e vê se precisa de algum material, e está ali, o aluno está fora da sala, ele ajuda, coloca para dentro, e ele faz aquela coisa meio do cuidar mais ativo, mais ali o tempo todo permeando os cenários da escola. E a gente tem coordenador pedagógico que gosta mais, que fica mais no birô, analisando diários de classe, fazendo levantamentos, acompanhando frequência, analisando planejamentos, fazendo aquele confronto, aquela análise entre o diário de classe e o planejamento, levantando os rendimentos daquele bimestre, percebendo qual foi a disciplina que teve mais reprovação, qual foi a turma que teve mais reprovação, quais são os alunos que estão com faltas mais preocupantes, para que possa tomar uma providência. Então tem uma coisa mais do registro, do acompanhamento, do cuidado. E aí o gestor, por outro lado, também tem perfis diferentes, gestores, né? A gente tem aquele gestor que não para, que é lá, é com a chave da escola na mão, e vai no portão e tira a merenda, e fala com o vigilante, e vai lá na merendeira, e vai na sala e conversa o tempo todo, e cuida da limpeza, e observa cada coisa do seu jeito. E nós temos gestores que chegam no birô, fica lá no seu birô, recebendo o professor que chega com alguma questão para ser decidida, trazendo para um contexto pandêmico, por exemplo, em que a gente precisa desafiar tantas dificuldades, e tantos entraves e tantas reinvenções que a pandemia nos trouxe. A gente precisa se dar conta com muita tranquilidade e com muita certeza de que dias melhores virão. A gente precisa pensar como é em relação ao combate ao abandono escolar, em pleno distanciamento físico de nossos estudantes. Qual é o meu papel como gestora? Qual é o papel do coordenador? Então, no combate ao abandono escolar, o gestor organiza a busca ativa. O coordenador ampara essa organização, identificando quais são os alunos que precisam ser resgatados e onde estão as maiores possibilidades de abandono por conta do número de ausência, de participação na forma que está sendo ofertado o ensino, seja nas atividades impressas, seja nas aulas virtuais, as formas que estão sendo desenvolvidas. O coordenador precisa identificar quem são aqueles alunos que não estão participando de forma alguma, para que o gestor, junto aos seus pares, possa organizar essa busca ativa. Então, o papel de um complementa o papel do outro e os dois complementam essa necessidade de resgatar os nossos estudantes. A exemplo do combate ao abandono escolar. Quando se trata de pensar qual a melhor forma de ofertar o ensino, que materiais didáticos nós podemos usar, que ferramentas a gente tem disponível para manter esse vínculo com esse aluno estudando de forma remota. Qual é o papel do gestor nesse momento? É escutar a proposta do coordenador, escutar a proposta dos estudantes. E aí, dentro das possibilidades, viabilizar a efetivação dessas propostas. O coordenador pensa junto ao professor possibilidades de manter o ensino ofertado de forma remota, instrumentos a serem utilizados, e o gestor, a par dessas decisões, a par dessas possibilidades, vai viabilizar no âmbito administrativo como isso pode ser de fato efetivado. Então, o meu papel de viabilizar aquilo que pedagogicamente foi o mais coerente para a realidade da nossa escola e dos nossos estudantes. Na hora do planejamento do professor, qual é o papel do coordenador? Sentar, ouvir, perceber as impossibilidades, perceber as dificuldades, perceber os avanços, perceber o que deu certo para que a gente possa dar continuidade, entender as possibilidades de intervenção diante do que o resultado, daquilo no qual o resultado não está sendo satisfatório.
conversar com os professores, rever algumas posturas, rever algum material didático, tentar ampliar, apoiar todas as possibilidades diante dessa dificuldade. E aí, qual é o papel do gestor? Estar junto, mostrando e direcionando até onde a escola tem alcance para ir, a título de administração, a título financeiro, a título de possibilidades, de insumo, de entender, olha, a gente pensou assim, mas a escola só tem condições de apresentar assim, mas juntos dá para fazer assim. Então, os desafios, eles são enfrentados com essa apropriação, né, de conhecimento, do papel de cada um, com essa internalização da inversão de valores, de quem está para quem, com esse respeito ao perfil de cada um e o jeito de cada um trabalhar, mas um respeito que ajude na progressão do perfil, digamos assim, de cada um. Porque algumas habilidades são necessárias e são inerentes ao desenvolvimento da função e a gente percebe que nem todos têm, tem outras. Então, qual é o nosso papel nesse momento como todos envolvidos nesse processo? E aí entra a CEMED, entra esse regime de colaboração, é essa busca de valorização do jeito de trabalhar, do perfil, da forma que cada um cumpre o seu papel e essa construção das habilidades que falta em alguns quando outros têm, e essa troca que se complementa. Então, aquele profissional que tem uma postura mais ativa, ele precisa entender que o registro e a hora de sentar, de conversar, de levantar dados e de se apropriar de uma realidade documental, ela não é uma opção. Ela é inerente à função e precisa ser desenvolvida. Então, só ser aquela pessoa proativa que está nos 4 cantos da escola, sempre disponível, que não para, é bacana, mas precisa completar com esta outra postura, né? Então, essa postura de chegar, se trancar na sala, se apropriar dos dados, e apenas esporadicamente em cada sala visitar, mas eu gosto mesmo de ficar no meu birô, lendo meus materiais, fazendo meus levantamentos, montando minhas planilhas. É importante, é bacana, mas precisa também de uma ampliação junto a estar mais junto do chão da sala de aula, a perceber mais a realidade da sala de aula, para poder ter argumento de tratar junto com o professor, para ter argumento de defender o ponto de vista junto ao gestor, para na hora que estamos juntos, pensando numa alternativa para a nossa escola, a gente tenha conhecimento de ambos os aspectos. Aquele aspecto de quem vai muito para o birô e o aspecto de quem vai muito para todos os lugares da escola. Então, é preciso perceber isso, entender as atribuições, ampliar as habilidades e buscar, cada um no seu papel, o que é de um, o que é do outro e o que é de todos. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, agradeço estar fazendo parte desse momento e deixo um abraço fraterno e uma satisfação muito grande de estar com vocês. Então, disponham, nós estamos sempre à vontade em participar desses momentos junto aos municípios, junto às nossas redes, porque nos sentimos acolhidos e percebemos que esse regime de colaboração a cada dia só se fortalece. Sou a professora Sueleide Duarte, mais uma vez tenho a honra de participar desse momento tão importante, organizado em nome de reflexões a partir da educação, do nosso cotidiano escolar. É sempre um prazer fortalecer esse regime de colaboração entre estados e municípios. Eu gostaria muito de contribuir sempre que vocês sentirem que essa oportunidade é bem-vinda. Então, quero aqui trazer o abraço de todos que compõem a Secretaria de Educação do Estado e parabenizá-los mais uma vez por pensar esse momento tão importante que a gente precisa tanto realizar, que são momentos formativos, momentos que faz a gente refletir um pouco sobre a nossa prática e sobre a oferta do ensino que estamos disponibilizando às nossas comunidades. Em especial, hoje vamos conversar um pouco sobre vários aspectos que envolvem o cotidiano escolar
à luz da ética profissional, à luz do valor ético, digamos assim. Algo que me deixa muito tranquila de conversar com vocês, porque sei o quanto vocês vêm desenvolvendo um trabalho de excelência nesse momento tão difícil, desbravando oportunidades antes nunca vistas, nesse desafio que a pandemia traz. Então, eu fico muito tranquila e muito à vontade de conversar um pouco sobre essa perspectiva do valor ético em alguns dos aspectos que envolvem a educação. Eu gostaria de pedir licença e dizer a vocês que nós vamos conversar um pouco a partir de vivência da professora Sueleide Duarte, que teve a oportunidade, junto à sua comunidade, de desenvolver trabalho como docente em todas as etapas da educação básica, como coordenadora pedagógica, como gestora escolar de escola de formação de professores, como técnica regional que trabalhava a formação dos coordenadores pedagógicos e hoje, com muita honra, como gerente de articulação institucional da SEDUC. Essa vivência, essa experiência que a vida vem me oportunizando acumular, teve muito paralelo com estudos, com formação, a partir da pedagogia, do magistério em nível médio, da pedagogia, da especialização em inspeção escolar, da especialização em metodologia das séries iniciais, especialização em formação para a docência e em avaliação e estatística. Então, por que eu estou colocando para vocês, pedindo a vocês essa licença de falar em nome da vivência, em nome desse acúmulo, dessa experiência? Não é para discorrer sobre o meu currículo, é claro. É apenas para que vocês se sintam acolhidas, para que vocês se sintam acolhidos nessa fala de uma colega de profissão, que muitas vezes, quando a gente recebe o convite de participar de algum momento formativo, e aí, de onde vem essa pessoa que vai tratar conosco sobre determinado tema? Ah, vem de tal lugar, tal lugar. Ah, esse pessoal ainda tem visão de birô, não sabe o que é realidade de escola, não sabe o que é chão de sala de aula, não sabe a dificuldade que a gente enfrenta no dia a dia. É muita teoria, é muita fundamentação teórica. Muitas vezes não é bem assim. Na maioria das vezes a gente está falando, como diz o Paulo Freire, das pessoas que compõem a escola, que compõem todos os órgãos que estão permeando essa realização que a escola traz, que a escola é feita de gente, Todas as pessoas têm sua história para contar, têm sua contribuição para dar. Então, eu falei um pouco sobre pedir licença exatamente para que vocês ficassem assim muito à vontade de estar falando com uma colega de profissão que já caminhou por todas essas etapas e que todos os dias renova a opção de ser educadora e que todos os dias entende que tudo que viveu ainda é muito pouco e ainda se tem muito a aprender. Então, conversando um pouco sobre essa questão do valor ético, na hora que a gente pensa um projeto, pensa uma ação, pensa o que vamos decidir, o que vamos ofertar às nossas crianças, aos nossos estudantes, e a gente leva em consideração o que vocês já estão bravamente realizando no dia a dia, que é pensar de maneira ética no sentido mais simples da relação humana, fazer com o outro exatamente o que a gente gostaria que fizesse conosco, tratar o outro exatamente como gostaríamos de ser tratados. Então, esse princípio, ele vem norteando a oferta da educação de maneira muito pertinente e nos leva a refletir, e aí nesse momento a gente acolhe o quanto isso já é presente no dia a dia de vocês e o quanto é importante ter ciência, internalizar esse valor ético na hora em que a gente está tomando as decisões de coisas simples, de coisas mais complexas, de coisas pequenas, de coisas grandes, de políticas educacionais ou de um simples direcionamento junto a um estudante. Em todos os momentos a gente precisa pensar essa ética tão necessária para o nosso dia a dia. Então, com muita tranquilidade, a gente traz essa abordagem
em pensar na hora das decisões, na hora de cada realização, o que seria meu, o que é seu e o que é nosso, né? Quais os valores nós vamos atribuir na hora de pensar como vamos ofertar esse ensino nesse momento tão difícil, de tantas dificuldades no sentido de desbravar e de inovar, né? Como professores, na hora que a gente está planejando a nossa aula, esse princípio ético é muito forte e vocês sabem disso. Essa questão de pensar como eu estou planejando o momento, pensando nos meus estudantes, pensando no propósito, pensando nos seus direitos de aprendizagem, no que eu posso ofertá-los apesar da dificuldade ou até onde eu posso tratar essa oferta por conta dessa dificuldade. Planejar, pensar o estudante para além de um modelo único de aprendizagem. Isso sempre foi presente em nossas vidas, né? De docência. Mas a pandemia nos desafiou para que isso se tornasse cada vez mais necessário. Que a gente chama da personalização do ensino. Na hora de planejar, pensar em cada estudante que nesse momento tem um distanciamento de nível de aprendizagem por conta das condições que permeiam essa possibilidade de aprender que a pandemia impôs. Então, na hora que eu estou planejando, eu penso, e aí eu sei que vocês já fazem isso, naquele aluno que tem acesso à conectividade, que recebeu os meus áudios, as minhas aulas gravadas, todas as minhas orientações, que participa de plataformas, que tem um equipamento bacana em casa, e aí esse aluno houve um direcionamento para ele e a aprendizagem dele ser desenvolvida à distância talvez seja um pouco mais vulnerável ou adequada ao sucesso. Mas eu tenho aquele aluno que não recebeu a conectividade na sua casa, que não tem acesso, que ele só recebe a apostila, que ele só recebe o material impresso. Então, quando eu estou planejando, eu penso nesse aluno também. Preciso pensar naquele aluno que eu estou aguardando o retorno presencial, porque nem a atividade impressa ele teve acesso. E se teve, não teve como desenvolver a aprendizagem, porque ele não tinha quem o orientasse, ele não tinha a ferramenta tecnológica que pudesse receber a minha orientação como professora. Foi apenas aquela orientação escrita, e se ele não teve um apoio maior, com certeza ele teve grande dificuldade. E essa dificuldade eu vou precisar levar em consideração quando retornar ao presencial. Então, quando eu estou planejando a minha aula, pensando a priorização curricular, o material didático adequado, o instrumento que eu vou utilizar, eu preciso lembrar que existe nesse momento uma distância enorme entre um aluno e outro, que já existia a heterogeneidade na sala de aula. Mas a pandemia agravou muito isso, a pandemia trouxe isso num sentido muito forte. E aí a gente é imbuído por essa ética, esse valor ético de pensar o outro também, a partir do que a gente acha justo para a gente, isso também será considerado. Então, na hora que a gente planeja, na hora que a gente pensa, isso é sempre pauta e é sempre algo que permeia o nosso planejamento. Nesse momento em que a gente está planejando, esse valor ético também vai para a coordenação pedagógica, para a gestão da escola, como eu vou planejar com o meu professor, o que é dele, o que é meu e o que é nosso na hora de efetivar essa aula, o que eu posso fazer para que aquilo que foi pensado como possível de fato seja efetivado. Então, na hora que o coordenador chega e vai fazer o acompanhamento, com certeza o valor ético desse momento ele é muito presente porque há uma empatia a ser desenvolvida. O coordenador nesse momento pensa como posso ajudar. O professor nesse momento pensa como posso contribuir para a proposta de trabalho da escola que o coordenador traz para que a gente possa conversar e socializar para efetivar o que a escola se propõe. O gestor, nesse apoio, também se coloca no lugar do coordenador, do professor. Mas é o se colocar no lugar, não apenas vou ficar no lugar do outro, mas eu vou tentar entender como o outro vê a dinâmica da sua função, a possibilidade da sua realização.
Então, pensar a partir da ótica do outro é algo muito, muito e muito valor. E isso vem permeando o dia a dia. A gente já tem isso nas escolas, mas a pandemia aguçou isso exatamente pela dificuldade e pelo distanciamento físico. Quando a gente pensa a questão ética na hora da avaliação da aprendizagem, é algo que vocês podem falar com muita propriedade. Como vou avaliar o meu estudante? Como considerar as dificuldades que ele vem enfrentando? Que instrumentos são adequados para que eu possa de fato mensurar aquilo que ele pôde receber, para além do que seria direito dele receber e para além do que seria obrigação minha ofertar? Porque se a situação é diferenciada, eu ofertei aquilo que foi possível. Se a situação é diferenciada para ele, ele também recebeu e desenvolveu dentro da sua possibilidade. Então, até na hora da avaliação da aprendizagem, o princípio ético de considerar o instrumento adequado, o objetivo da avaliação, o que eu vou fazer com o resultado dessa avaliação, o que será considerado de fato para além da tradicional contagem de acertos. Por muito tempo, a avaliação da aprendizagem pôde se valer de contar acertos de um determinado instrumento. Agora nós precisamos, sempre foi preciso, mas agora mais do que nunca, pensar essa avaliação para além da contagem de acertos. Pensar essa avaliação para identificar de que aprendizagem eu estou falando, em qual nível de aprendizagem eu estou tratando, já que eu estou com a situação da aprendizagem apenas com o material impresso, da situação da aprendizagem apenas com o vídeo, a mensagem, o áudio, o podcast do WhatsApp, da situação da aprendizagem de quem não teve acesso a quase nada. E sem subestimar, pensar nessa avaliação para além do conteúdo cognitivo, do conteúdo da matéria, como a gente chama, dos componentes curriculares, mas pensar nessa avaliação da aprendizagem também das competências socioemocionais. O que aconteceu com o meu estudante, com a minha criança, ou com o meu adulto, o meu idoso, aquela pessoa na qual eu me disponho a trabalhar a sua educação sistematizada nesse período de distanciamento, até onde houve evolução. O que foi possível aprender? Será que nós teremos condições de nos depararmos com uma surpresa? Será que o nosso estudante conseguiu aprender, de certa forma, desenvolver a aprendizagem de uma maneira mais isolada? Conseguir encontrar a sua maneira de aprender, a sua personalização da aprendizagem? E aí a gente retomar a partir de onde eles estão, para que a gente possa dar continuidade a isso? Então, tudo isso precisa ser pensado, precisa ser analisado com muito princípio ético, deixando muito claro que nós temos muitas atribuições, mas nós precisamos dividir esse fardo, nós precisamos dividir esse objetivo, tem que ser unificado, as responsabilidades divididas e as atribuições extremamente esclarecidas pela comunicação. A comunicação é extremamente importante na realização de muitas de nossas tarefas, de muitas de nossas atribuições. É preciso pensar e refletir como é que anda a qualidade da comunicação, o princípio ético na comunicação. Muitas vezes a gente pensa em como solucionar um determinado problema, encontra determinado caminho e se sente só. Porque propôs, porque conversou, porque socializou, tentou alinhar e não conseguiu muitos adeptos, não conseguiu ser pessoas para lhe ajudar naquela proposta. E aí, nesse momento, é preciso ter muita consciência de como foi essa comunicação. Ela foi clara, foi objetiva, alcançou as pessoas que realmente deveriam alcançar? Se tratava-se de uma proposta, de um programa, de um projeto que precisa do auxílio de todos e de repente por um ou outro não ter se envolvido, não aconteceu a contento? Esse que não se envolveu, o que aconteceu? Por quê?
Será que ficou clara a intenção, o objetivo e a participação dessa pessoa nesse processo? Então, a comunicação, o princípio ético na comunicação, também é muito importante para efetivar toda essa proposta que a gente muitas vezes se depara com ela, sente dificuldades em executá-la e precisa de ajuda, e precisa de apoio. Então, clareza na comunicação, ética na comunicação, reconhecer à medida em que a gente propõe, que a gente conversa, que a gente encontra alternativas, tentar reconhecer até onde a gente pode contar com o conhecimento das pessoas, com as habilidades das pessoas e com as atitudes que as pessoas costumam ter. E também refletir isso quanto a nós. Como é que está o nosso conhecimento em relação a essa questão? Como é que estão nossas habilidades em relação a essa proposta? E como é que tem sido a nossa atitude em relação a isso que tem sido colocado para que a gente realize a fim de que tenhamos o objetivo alcançado, a fim de que tenhamos um resultado esperado? Então, muitas vezes, identificar até onde eu conheço sobre o que está proposto pode nos ajudar muito a, de fato, abraçar uma ideia. Entender até onde o outro que eu vou precisar contar com ele entende do que eu estou propondo, conhece o que eu estou propondo, também pode me ajudar. Identificar quais as habilidades que podem ser somadas, que podem se completar numa proposta pedagógica, ajuda muito a entender que eu tenho determinadas habilidades, que o outro pode não ter, que as dele eu não tenho e que nós nos completamos ou a gente tenta, de alguma forma, ampliar essa possibilidade. Eu tentar desenvolver as habilidades que me faltam para determinada ação acontecer, assim como o outro tentar desenvolver as habilidades que lhes faltam para que a ação venha a acontecer. Então, esse complemento é muito importante. Esse princípio ético, esse reconhecimento, essa valorização ao conhecimento que cada um tem, as habilidades que cada um tem e a atitude que cada um assume no contexto, as atitudes que representam o que é meu, o que é seu e o que é nosso. Muitas vezes nós precisamos abraçar uma determinada causa, atender um determinado propósito, desafiar uma determinada dificuldade e a gente se dá conta que se conhece pouco sobre aquilo. E aí a gente traz o exemplo da questão das tecnologias na docência, na metodologia, na forma de dar aula, o desafio do ensino remoto. Então, quanto a gente conhecia desse processo antes desse desafio que a pandemia nos impôs? Quais as habilidades a gente já tinha desenvolvido que poderia ajudar nessa necessidade? E quantos de nós precisa de uma ajuda, de um acompanhamento e dessas habilidades serem desenvolvidas ainda, embora a necessidade seja urgente? Então, até onde eu conheço sobre isso? Até onde eu tenho habilidades para desenvolver? Olha, eu até conheço, sei do que se trata, já ouvi falar das ferramentas, já entendi como é o processo do ensino à distância, mas aí eu não tenho muita habilidade com isso. Por onde eu posso caminhar? E aí esse princípio ético desse respeito, de dar essa oportunidade da mesma forma que a gente gostaria de receber, nos leva a desenvolver também essa empatia, essas questões das competências socioemocionais, a resiliência, o se colocar no lugar do outro, não apenas pelo lugar do outro, mas tentando entender como o outro percebe essa situação, entende essa dificuldade, quer essa ajuda, precisa dessa ajuda. E de que ajuda a gente está falando? Não é qualquer ajuda, é a ajuda que atenda àquela necessidade. Quantas vezes a gente percebe que a gente tem uma possibilidade de alcançar um determinado objetivo, que o grupo tem conhecimento sobre essa possibilidade, essa proposta, que algumas pessoas têm a habilidade, mas parece que nos falta atitude, nos falta agir a partir daquilo. Então, identificar o que de fato a gente tem sobre cada desafio, sobre cada perspectiva, sobre cada oportunidade de melhorar, de vencer, é muito importante.
o que eu conheço disso, que habilidade eu tenho disso e que atitude eu tenho perante a minha habilidade e o meu conhecimento. E esse mesmo olhar frente ao outro. E o mais especial ainda, esse mesmo olhar frente ao estudante, frente à criança, frente ao jovem. Né? Até onde aquilo que a gente propõe, ele consegue ter como conhecimento. Até onde o que é uma proposta que para a gente é factível, é possível de ser realizada, para o outro que será cobrado posteriormente, não é, não tem ainda esse domínio, não tem ainda essa habilidade. Então, quantos dos nossos estudantes, nesse retorno a gente vai perceber que aprendeu a aprender, mesmo sem a nossa presença. E quantos desses mesmos estudantes a gente vai precisar entender que com todo o nosso esforço e nossa dedicação, o avanço não foi como esperávamos. Então, gente, esse princípio ético que procura ver sobre diversas óticas o mesmo objeto de estudo, sobre diversas perspectivas, as possibilidades que nós colocamos nesse contexto, no que enfrentamos, no que desafiamos e no que conseguimos realizar, é muito importante. E como eu disse no início, nos traz tranquilidade tratar sobre isso, pois cada ponto que a gente sabe que vai precisar considerar nesse retorno, do papel do gestor, do papel do coordenador, do papel do professor, nessa oferta onde o protagonista e a figura principal é o estudante, a gente percebe que essa teia ela foi se montando, se fortalecendo, e a gente cresceu no sentido de poder contar sempre um com o outro. De procurar a cada dia ter ciência e internalizar quem está para quem. Eu, gestor, estou para toda a minha escola. O meu coordenador pedagógico está para mim e para os professores. O meu professor está para o estudante. E todos nós estamos para a qualidade do ensino dentro do que é possível realizar diante das dificuldades. Então, é pensar sobre essa perspectiva, de sempre considerar o olhar do outro, sempre considerar o conhecimento do outro, a habilidade do outro, a atitude do outro, junto com a minha. Essa ligação, essa união, é que promove crescimento, desafio, resiliência e resultados mais satisfatórios possível diante de tamanha dificuldade. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Eu gostaria muito de mais uma vez agradecer a oportunidade, dizer da minha satisfação em, nesse momento, estar participando dessa reflexão sobre a educação, dessa reflexão sobre nossa postura, com esse olhar mais cuidadoso, mais humano, de mais empatia e de mais esperança em dias melhores. Então, um grande abraço a todos. Eu espero sempre participar de momentos que nos traga um olhar para dentro de si, um repensar a sua prática e um retomar do que é necessário para que a gente continue crescendo. Um grande abraço a todos. Estejam sempre certos de que podem contar conosco. Queremos expressar nosso profundo agradecimento aos nossos palestrantes Emily Tárzia, Lara Mendes, William Pavan e a professora Sueleide e o aluno Thomas Gabriel pela palestra ministrada na ocasião do workshop do nosso município, o qual abrilhantaram de forma espetacular. Agradecemos ainda a secretária Adriana Souza e o prefeito Jorge Silva Dantas pelo total apoio neste evento. Estendo os agradecimentos a toda a equipe da Esmercetur, às famílias, aos nossos professores, alunos, diretores escolares, coordenadores pedagógicos, toda a comunidade escolar e admiradores da educação do município de Pão de Açúcar e, por fim, ao pessoal da comunicação, Morgana, Felipe, Eduardinho, José, mais conhecido como Bracinho. Chegamos ao fim do nosso workshop, esperando ter a alegria de recebê-los em outras oportunidades. Um forte abraço em cada um de vocês. Lembrem, resiliência é a competência que nos leva à excelência.